Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim o extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda à sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Larguem-me! Nasceu artisticamente muito cedo e venceu o Festival da Canção 2 vezes ainda jovem. Decisões que o levaram a trocar a arquitetura pela música. Construiu um percurso longo e independente, com mais de 6 décadas de carreira, dezenas de discos e canções que atravessam gerações. Foi fundador da primeira editora independente portuguesa e sempre fez questão de seguir o seu próprio caminho. Paralelamente à música, criou e apresentou programas de televisão e encontrou na representação uma paixão assumida. Nunca deixou de estudar, aprender e experimentar, mantendo uma curiosidade rara numa carreira tão longa. Está a celebrar 60 anos de canções com o livro e a coletânea Arquiteto de Sons. Carlos Mendes é o convidado do Carlos Bastos no música.pt. Cá está ele. Olá, Olá. Carlos, bem-vindo. É verdade. Como é que estás? Estou. Estás em grande forma, eu estou a olhar para ti. Estás... Só é apenas está a chuva, pá. Mas é aço inoxidável, não enferruja. Exatamente. É. Isto com a idade Lá para o norte é que com a idade só melhora. Lá para o norte é que se costuma dizer que os meus pais, o meu pai é dali, a malta é que dizia: então como é que estás? Estou como um aço, pá. Estou como um aço. Rijo. Tens razões para isso, porque a brincar, são 60 anos de carreira, porque tu começaste com 2 anos, não foi? Não. Já são 60, por acaso são 60 anos, já são um bocadinho mais, mas pronto, 60 anos, mas comecei com 16. Sim, ali na adolescência. Já vou com 60 em uma data deles, pá, e quer ver se comemora os 80, pá. O Carlos deixou-me aqui, estava aqui a olhar para umas fotografias antigas com o Carlos Mendes. Deixou-me aqui para além do disco, este belíssimo livro também, que é o Arquiteto de Sons, 60 anos de canções, com uma grande viagem. Exatamente. Pelas fotografias da tua vida. Da minha e vida, da tua exatamente. carreira. Claro. Isso é o estás a Tinhas todas lá no álbum lá em casa ou tiveste que pedir a alguém? Foram Não, aparecendo algumas? Eu tenho um espólio relativamente grande de fotografias e jornais, mas entretanto o Abel Rosa, que é quem escreveu, o Abel Soares da Rosa, ele também tinha muita coisa, muitas revistas que ele guarda e portanto, e bilhetes e curiosamente até tinha panfletos do Shakespeare ao Monumental e ao IEE e quanto a gente ganhou não sei por quantos pontos, etc. Portanto, juntámos o espólio de um com o espólio do outro e começámos a construir isso. Esse livro foi feito à base de conversa. Havia ali coisas que já não te lembravas, nem sequer sabias que existiam. Aliás, nesse livro há muito disco, muita coisa que eu já não me lembrava que tinha feito. Porque ele disse, fizeste isto, eu não pode ser, pá. Certeza. Fiz tanta coisa, tens a certeza. Está aqui e tal, fotografias, não sei o quê, tal, porque está tudo provado. Tudo o que está aí é verdade, portanto, não é? Agora é evidente, pá, foi um trabalho ciclópico de rememorar. Ou seja, ele fazia umas perguntas e dizia-me, então, lembras-te quando tiveste vontade de fazer um grupo e não sei o quê e tal? E pá, eu lembro lá agora como é que é, pá, como é que foi, tal. Depois tentava chegar... a certa altura eu telefonava, por exemplo, o começo do Shakespeare, eu telefonei para o Jorge Barreto a perguntar-lhe, pá, como é que isto foi, pá? Lembras-te o que é que a gente fez? O que é que a gente fez, como é que foi? E, portanto, depois foi através dessas entrevistas feitas em minha casa, que praticamente... um dia por semana, 2 vezes, a gente encontrava-se. Aliás, nós somos muito amigos e vivemos no mesmo sítio em Campo de Ourique. Portanto, íamos ao café. Era uma desculpa boa, bebias o café. E um dia ele lembrou-se, aliás, eu é que me lembrei, pá, não queres escrever uma coisa sobre mim, pá, que eu não tenho nada escrito, pá, eu gostava de deixar umas coisas escritas. E ele disse, pá, isso era giro e tal, não sei o quê. Depois começámos a fazer esse livro que nasceu daí. E tu começas logo praticamente com um marco importante, já tinhas trabalho antes disto, obviamente, mas começas logo com 2 vitórias no Festival da Canção. E eu, no outro dia, estava a pensar, e isto foi uma bênção, foi um peso, o que é que foi? O primeiro Festival da Canção que eu concorri em 68 e ganhei, eu não tinha consciência, pá. Fui para lá... ok, embora curtir, pá, tal, nem ia com a ideia de ganhar nem nada, mas como era realmente o mais novo deles, aquilo foi uma espécie de golfada de ar fresco, e portanto houve ali uma ruptura com alguns cantores da altura e portanto, agora
não pesou, quer dizer, não pesou porque eu, inclusivamente, até nem segui, nem aproveitei, digamos assim, o sucesso que teve o Festival da Canção de 68 com o verão. Porque estava nessa altura muito ligado à arquitetura, a fazer arquitetura, portanto, na Escola de Belas Artes de Lisboa, e portanto, fui... Foi uma coisa gira, foste lá, ganhaste e tal, fui lá, mas a vida ganhei, continua. diverti-me à brava e não sei o quê e tal, depois fui estudar para fazer um exame de Química no mês a seguir, ou o que era, e pronto, e foi assim uma coisa... Agora, da segunda vez foi uma coisa mais séria. Da segunda vez eu já fui com a ideia de, vou trabalhar nisto... se ganhar o Festival da Canção foi em 72, com a Festa da Vida. Então é aí que tu fazes a diferença? Quando pensas, bem, vou ter um trabalho sério, vou aqui para a arquitetura, sim. Ou vou para a música, é aí que traças a linha? 72 foi uma decisão grande, embora a grande decisão tenha sido mais tarde, que eu deixo mesmo a arquitetura. Aí fiquei, porquê? Porque... vou com uma canção muito boa. Festa da Vida é uma canção extraordinária, feita de Zé Nisa e do Zé Calvário. E, por outro lado, há a editora, que é a Arnaldo Trindade, investiu muito em mim para ganhar o Festival da Canção cá. E investiu lá para eu ganhar o festival lá. Portanto, eu lá estava representado pela Pai Records. Portanto, quer dizer, era uma coisa muito forte. E eu não podia de maneira nenhuma, aliás, já tinha outra idade, o Festival da Canção de 68 eu tinha 20 anos, em 72 já era um pouco mais crescido e tinha mais consciência, quer dizer, já tinha uma consciência diferente, até mesmo de política, social, tinha até mesmo culturalmente estava mais evoluído do que quando era mais miúdo. E, portanto, tinha aquela ideia de, estão a investir, eu vou ter que lutar por isto. Aliás, tive até uma conversa, quem foi o produtor desse festival, quem foi o meu produtor foi o Carlos Cruz, e tivemos até uma conversa antes, ele disse, isto é uma coisa a sério, isto não vai ser uma coisa assim que vais fazer de ânimo leve, vamos tentar ganhar o festival e trazer o festival para Portugal. Aliás, foi de tal maneira que há uma história, eu não sei se conto nesse livro, mas há uma história engraçadíssima, aliás, não tem graça nenhuma, é que o Carlos Cruz começa a fazer a promoção da canção pela Europa. Eu gravo em espanhol, francês e inglês, as três versões do verão. E ele começa a fazer a promoção e a certa altura somos chamados ao Ramiro Valadão, que era o diretor da televisão, em que eu e o Carlos Cruz, em frente ao Ramiro Valadão, o Ramiro Valadão diz para o Carlos Cruz, Carlos, é que nem pense trazer o Festival da Canção para Portugal. Nem pense, esqueçam lá isso. Isto foi de tal maneira que, inclusivamente, quando eu estava, nós quando estávamos lá em Edimburgo, já preparados para entrar para o festival, fazíamos várias... Só para os mais pequeninos, estamos a falar de muito poucos anos antes do 25 de Abril, hein? Ainda não tinha acontecido o 25 de Abril. Ainda não tinha acontecido, era 72, portanto ainda não tinha acontecido. Mas faziam-se umas espécies de cocktails para... o Portugal, portanto, oferecia à Inglaterra, à BBC, e a certa altura... Eu comecei a ouvir um senhor da televisão, que não digo o nome, porque ele já não está cá, mas um senhor da televisão a dizer assim, não, nós não queremos ganhar, nós queremos um honroso terceiro lugar. Portanto, ele já vinha com a ideia de não ganhar. E, portanto, isto foi de tal maneira que acabámos de ficar em sexto lugar, não é? Que foi um bom resultado. Mas sentiste que a coisa podia ter sido de outra maneira. E aí eu aproveitei algumas coisas, ainda fui à Espanha cantar, ainda cantei cá muitas vezes, portanto, aí... aproveitei bastante o festival. E aí começas a pensar que se calhar a música vai ser a minha vida. É que a música teve sempre presente, quer dizer, o que é que se passa? Sim, mas uma coisa é tu seres adolescente e gostares de música, pois, e estás num grupo. Outra coisa é profissão. Claro. Que aliás o meu pai dizia sempre assim, vê lá, porque isto, a música em Portugal, as artes em Portugal não são muito queridas, e então naquele tempo os gajos queriam lá saber disso para alguma coisa. Mas era uma coisa que eu aliás, a minha decisão, já depois do 25 de Abril, dá-se porquê? Porque eu já estava a trabalhar como arquiteto e sobretudo a estagiar, e às vezes diziam-me assim, olha, hoje vai falar o não sei quantos à Sociedade de Belas Artes, vai falar o arquiteto tal, que é um gajo estrangeiro, porreiro, e tal, tem umas ideias bestiais, vamos. Eu, ok, vou lá ter. Saía de casa, embicava com a Sociedade de Belas Artes e de repente desviava para outro clube. Ou para um sítio onde houvesse música.
E pá, eu comecei a dar por Começaste mim... a pesar os pratos da Comecei a balança. pesar os pratos da balança e disse, pá, isto não pode ser. E um dia até tive uma conversa com a minha mãe, que era professora de piano, e disse-lhe, pá, mãe, está-se a passar isto assim, assim, assim. E ela até diz, porque é que não fazes o conservatório? Fazes o conservatório, pá, pronto, a arquitetura está feita, entra agora no conservatório e depois logo vês. Em 83, por aí, separo-me da minha primeira mulher, da Ana Maria, e conheço a Helena, que é a mulher com quem eu vivo até hoje, e a certa altura disse assim, ela estava em pintura, e eu pus a questão, vamos ser muito pobrezinhos, mas eu não posso mais para estar em arquitetura porque eu não aguento isto. Portanto, alinhas numa coisa dessas, porque é uma companheira, portanto tem que... com certeza que vamos alinhar nisso. E então atirei-me para... Saí da direção das construções hospitalares e fui mesmo profissional. Estavas a falar da tua mãe, a tua mãe teve, se calhar sem querer, muita culpa nisto ou não? Tenho toda a culpa. A minha mãe tem toda a culpa de eu me ter desviado para a música e para as artes, porque eu sou o mais novo de 3 irmãos. Os meus irmãos todos aprenderam piano. Nós tínhamos uma professora que era a professora da minha mãe e depois a minha mãe ficou... Mas há uma altura que a minha mãe diz assim, não, este é meu. Uma frase que ela diz, este é meu. De maneira que eu andava com ela para as óperas, para concertos, para os concursos de Viana da Mota, para tudo que era tudo artes e exposições, ela levava-me a tudo. E eu fiquei com um fascínio pelo espetáculo, percebes? Porque, inclusivamente, os meus pais tinham uma assinatura na ópera e as óperas em que eu não podia entrar, eles... o meu pai era médico e tinha um cliente que tocava clarinete na orquestra, isto em São Carlos. E, portanto, eu ia assistir, muitas vezes eu e o meu irmão, íamos assistir à ópera da orquestra. Que é fascinante. Eu ficava louco com aquilo, dizia assim, isto é uma maravilha, está ali um gajo a dirigir isto tudo, isto vai tudo ali certo, outro a cantar, aquilo enchia-me a cabeça que eu sonhava com aquilo, sonhava um dia estar no palco a cantar, etc. Pronto, e o vírus entrou, e nunca mais o larguei. Abençoada mãe. Abençoada mãe. Nunca escreveste uma ópera? Não, mas fiz uma opereta, infantil. Já falamos disso. O Carlos Mendes está cá hoje, vai estar esta próxima sexta-feira no Coliseu Club. Esta sexta, dia 20, para assinalar estes 60 anos de canções. Tem mesmo de ir. Como tudo que acaba, como pedra rolando de uma fraga, como fumo subindo no ar. Assim estou quase indiferente
Está cá o Carlos Mendes hoje, 60 anos de canções, de carreira, um bocadinho mais de vida, mas pouco. Dia 20, na próxima sexta-feira, vai estar no Coliseu Club. Se ainda não tem programa, se não tinha, agora já tem programa. Pois, já dá. Tem que passar por lá, sexta à noite, 9 horas? 9h30. É bom. É bom, é uma hora. Dá tempo para jantar, 9h30. já está lá perto e depois tem tempo para se sentar. Mas não se atrase que estas coisas convém que comecem a horas, senão não tem graça nenhuma. Estavas a dizer que tinha escrito uma opereta infantil. É verdade, escrevi uma opereta infantil, uma vez a RTP pediu-me, e eu fiz uma opereta que se chama O Natal do Pai Natal, que é com texto do Abel Neves e música minha. Mas passou no Natal na televisão e depois eu tentei fazer isso, o Carlos Avilés tentou pôr isso no Teatro Nacional. Epá, mas aquilo era muitas personagens. A produção era cara. A produção, só com muita massa é que aquilo se consegue. Eram para aí 17 ou 18 personagens, portanto, mais músicos, mais isto, mais aquilo. Era uma produção brutal, assim, ao nível do Cats, ou qualquer coisa assim no género. Não dá. De maneira que aqui ficou pelo disco. Tenho o disco, pronto. Se tivesses feito hoje, era só com 3 personagens, que era para aquilo que cabiam dentro de uma carrinha. Ou melhor, havia um ator que fazia todos. Vai tudo dentro da mesma carrinha e pronto, o maestro e todo, um carrinho pequenino, vamos a todo lado. Exatamente. Por acaso tenho ideia que nesses anos 70 tivemos muita coisa de Natal, tivemos os operários de Natal, houve assim muita coisa. Ou se calhar era por ter batido com a minha infância que fico com uma ideia de termos tido mais coisas de Natal, mas eu acho foi que muita produção para crianças também. Os operários de Natal, foi Jardim Jaleco também, foi este também nos anos 80, quase 90, anos 90, pois. Não, anos 80. 80, sim, mas tínhamos mais gente a escrever é que eu fiz o Natal do Pai Natal. Mas o Jardim Jaleco é dos anos 80. Sim. É 80 e tal, ou 70 parece. Não mas sei. Mesmo, aquela tradição do Barata Feio, tiveste ali muita coisa. Fizemos muita coisa para miúdos. Eu e o Joaquim Pessoa escrevíamos muita coisa para miúdos. Inclusive concorremos com a filha de uma antiga locutora de televisão. Fizemos o Festival da Figueira da Foz, aqueles dos pequenos cantores e não sei o quê. Fomos lá com uma música que era o Sápio, que eram os quatro amigos, ou o que era, assim uma coisa. Mas eu gostava particularmente, eu fiz muitos espetáculos para crianças, muitos. E eu gostava particularmente de trabalhar com eles, porque eles não têm filtros, pá. Eles entram para o palco adentro, pá, como quem... Tranquilamente. E se gostam, se não gostam, não gostam. Gostam, quando não gostam, voltam as costas e vão-se embora. Essa não gosto, pá. É uma maravilha, pá. Por acaso estava a dizer o Barata Feio, mas é Barata Moura. Barata Moura, eu percebi que foi engano. Exatamente, com as vidas desculpas. Olha, e já falámos disto também, até já falámos muitas vezes, pois há coisas que às vezes voltam outra vez à tona. Mas eu sempre fiquei com alguma curiosidade do Toma Lá disco, porque eu sempre achei que foi uma coisa muito corajosa. Foi. Para a época. Foi. Quer dizer, nós na altura, o que é que nos levou a fazer a Toma Lá disco? É porque as editoras começaram a rejeitar. Nós estávamos mas era um risco, depois passavas para o outro lado da indústria. Exatamente, mas nós estávamos engajados a um partido, ao Partido Comunista, e portanto, quer dizer, houve ali uma altura em que foi fraturante, quer dizer, a malta começou a ser posta de lado, etc. E portanto, as editoras começaram a escolher outro tipo de música, outro tipo de gente, de cantores e de músicas, etc. E então nós dissemos, nós só temos uma salvação, é juntarmos, que eu acho que é o que se deve fazer hoje em dia também, juntarmos e fazermos uma cooperativa e lançamos os nossos próprios discos, aquilo que a gente quer fazer. E de facto, essa cooperativa era composta por mim, por Fernando Torto, por Paulo de Carvalho, pelo Ari dos Santos, pelo Joaquim Pessoa, pelo Vilas Boas e o Eduardo Mendonça, que eram duas pessoas ligadas ao jazz. E eu fiz talvez os discos mais bem construídos em termos de orquestras e tudo, e portanto com a vontade que nunca tinha tido. Portanto não tinha ninguém a dizer, não quero isto, não quero aquilo, a melhor é esta, aquela não presta, faz antes esta. Não. Estás aqui, apresentas o teu projeto, as músicas são estas e vamos embora. E portanto foi realmente... Só que aquilo resultou quanto tempo? Resultou quanto tempo? A editora? A cooperativa não sei quanto tempo, estás-me a perguntar quanto tempo durou. Sim, Pai, 3 ou 4 anos. Não durou muito tempo. Não. Depois é o mercado a funcionar.
começou o mercado a funcionar e pronto, e pronto, e a malta desligou-se um bocado uns dos outros e, portanto, a cooperativa acabou. Também não me lembro bem porque é que desapareceu. É daquelas coisas, daqueles fenómenos que aparecem. Sim, muito provavelmente. Não é? Percebes? A gente nem dá por ela. Não houve mais tempo. Essa ligação era uma ligação normal dos jovens mais contestatários da altura? Era onde se reviam mais? Era mais dessa esquerda também mais contestatária? Era uma ligação normal. Nós tínhamos... Curiosamente até trabalhávamos mesmo os discos uns dos outros, quer dizer, quando era preciso cores nós íamos fazer, quando era preciso cantar a gente cantava, portanto havia uma ligação muito forte, sobretudo entre mim, o Paulo e o Fernando e depois com os outros todos, não é? O Samuel, sim, mas vocês mantiveram uma relação toda uma série deles, o Barata Moura, etc, por aí fora, mas havia uma ligação muito grande e a gente... Porque houve um período em que eram os períodos dos cantos livres, não é do teu tempo. Não, conta lá como é que era isso. Mas eram os cantos livres em que a gente ia com uma figura do partido que ia fazer um comício e a gente ia e depois cantava no final ou no meio dos discursos e, portanto, havia muita ligação entre nós encontrávamos muito pelo país, quer dizer, onde é que estás? Epá, estou aqui, para onde é que vais? Vou para lá. Olha, eu amanhã estou não sei onde. Foi uma altura muito rica em termos da atividade, de uma atividade... Nós estamos a falar o quê? Ali a seguir do 25 de Abril até ao princípio... 75, 76, 77, 78, até aos anos 80. Que é quando vira depois ao rock, o rock português. E quando aparece o rock, de repente. E, portanto, há uma certa música que é... Mas a minha pergunta era no sentido de se te fazia sentido na altura, se calhar o partido não mudou, o partido mantém-se igual. A evolução da tua vida depois é que foi outra. Mas fazia sentido na altura os jovens mais contestatários estarem mais ligados... Sim, estarem mais ligados a um certo tipo de música e até entre eles, não é? Certo. Portanto, e havia isso era fomentado por nós também, era fomentado. Agora, depois, evidentemente, quando tudo isto, quando muda tudo, não é? Quer dizer, a certa altura... A evolução da vida. É a evolução da vida, não é? Portanto, e começaram a aparecer malta nova, não é? Eu lembro perfeitamente de ainda aparecer os UHF, depois o Estrovante, começam a aparecer a geração deles. Ali não é? a partir do E o que 80, 81, tu nessa altura sentes-te, não sei, se calhar menos apoiado pela indústria discográfica ou não? Menos apoiado. Nessa altura já sentiste? Sentia muito menos apoiado. Aliás, eu ainda consigo nos anos 80 gravar 2 discos, um pela Sassetti, fui convidado pela Sassetti a gravar, aliás é o Triângulo do Mar, que aliás a Sassetti teve nesse ano os 4 melhores discos, que era um disco do Zeca, que eu não me lembro se era As Galinhas de Mato, se o que era o Cavaquinho do Júlio Pereira, Por Este Rio Acima do Fausto. E o Triângulo do Mar meu, e portanto ainda gravei isso, gravei o Chão do Vento já para uma outra editora. Mas era tudo assim, o single tudo desse sem foi... consistência. Qual é que foi o single desse? Foi Vagabundo do Mar? Não, e o Vagabundo do Mar já foi na Movieplay. Okay. Foi na Movieplay também. Mas era tudo sem consistência. Era, por exemplo, eu encontrava-me contigo e eu lembro perfeitamente que era com a Filomena Cardinal, que ela trabalhava na Movieplay. Um dia fomos já almoçar, fomos almoçar como amigos. E ele disse, chatice, já não grava há que tempo. Não gravas há que tempo, mas porquê é que não gravas? Já não tenho editora. Então espera aí, Vagabundo do Mar. Quer dizer, foi uma coisa assim, não gravava, quando foi da Sassetti, quem trabalhava na Sassetti era o Fernando Chabi, que tinha sido meu companheiro no Shakes, e ele disse, tu tens que gravar um disco, e não sei o quê, devias gravar, e não sei o quê, e fiz portanto era uma coisa sem consistência, não era aquela coisa que a gente fazia, que entrávamos numa editora, eles preparavam, vais gravar isto, depois aquilo, depois aquilo outro, e tal, faziam uma espécie de carreira, não é? Investiam na carreira desse artista. Depois isto começou a ficar assim um bocado mais baralhado. E agora ainda mais baralhado está. Agora ainda mais baralhado está. Quer dizer, agora... Só 60 anos de carreira, portanto andamos aqui a desfiar algumas memórias e andamos aqui a saltitar por coisas que foram acontecendo na vida do Carlos Mendes. Ele que vai estar esta sexta-feira, já esta próxima, dia 20, no Coliseu Club. É passar por lá, se faz favor. Exatamente. É às 9h30 da noite. Exatamente. Que venha o sol, o vinho, as flores,
marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amores. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem nas despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Já vou continuar a conversar com o Carlos Mendes, mas primeiro vamos à novidade desta semana, e esta semana também é uma novidade incrível. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Olá, aqui David Fonseca para vos falar deste novo single. Eu não sei muito bem o que hei de dizer nunca sobre as canções, porque acho que as canções já dizem tudo o que eu queria dizer lá dentro. Mas este tema, Nada a Perder, que é o primeiro single do meu 10º disco de originais, parece-me incrível que já tenha passado o tempo suficiente para eu fazer 10 discos de originais, mas é uma canção que fala sobre liberdade e sobre a ideia de uma pessoa enfrentar o mundo sem medo e que possa olhar para ele da melhor forma e que possa aventurar-se nele. É uma música sobre aventura. E eu julgo que é assim que vai ser todo o meu novo disco de originais, que sairá até ao final do ano, e estou muito feliz com este lançamento e espero que gostem. Um grande abraço. Já fui a jogo e perdi, em lugar certo e na hora errada. Já fui sem mapa por aí, fui só para ver, fui só para ir, quis saber se a estrada acabava. Já tive tudo e mesmo assim sempre pareceu que nunca chegava. Perdi alguém que era tudo para mim e descobri que tudo também se apagava. Já disse sim só porque sim, porque não sei, a correr-me pelo jardim, feito num rei da lama fiz uma mansão, uma ilusão, uma casa a arder, a fugir no chão. Diz-me quantos são que nada tenho a perder.
perder. Não tenho nada, não tenho nada a perder. Novidade.pt. Uma música nova todas as semanas. Carlos Mendes, o meu convidado hoje aqui no Música.pt, 60 anos e de carreira. E eu não tenho tempo para lhe perguntar tudo o que eu quero, portanto vou fazer aqui umas perguntas mais a correr. Tu hoje és avô, a forma como olhas para o tempo, para a urgência de fazer coisas já mudou mais um bocadinho ou não? Quer dizer, mudou muito. Quer dizer, já não. Quer dizer, é evidente que há uma diferença substancial entre o começo e agora. Claro, quer dizer, claro. Estou mais virado para lá do que para cá. Mas há uma coisa que eu não consigo passar sem fazer. E isso é uma coisa que é estudar. Tu ainda há bem pouco tempo estudei piano, estou a estudar piano, virei-me para o piano outra vez, isso. Agora, evidentemente que há alturas em que não me apetece, certo. Sabes o que é? Esta coisa que eu nunca senti isso e que me tinham dito, depois quando chegares à minha idade tu vais ver, e tal, que não te apetece e tal. É que não apetece, às vezes assim, vais ali fazer não sei o quê e tal, e, que chatice, mas já agora ir para o Porto, a esta hora, percebes? Mas depois de dar o primeiro passo, agora é muito diferente, a vida está muito diferente. Sim, mas geres de outra maneira. E depois como avô, as coisas modificam-se também. Quantos é que já tens? Tenho dois. Tenho uma neta já com 21 e tenho, curiosamente, nasceu no mesmo dia que eu, quer dizer, no mesmo dia, 23 de maio, e um neto com 12. Isso é maravilhoso. Há uma coisa, no entanto, que não é fácil de gerir. E tu e os artistas, de uma maneira geral, têm que gerir. Que é gerir toda uma vida de instabilidade. A instabilidade faz parte do pacote do artista. Completamente. Acertaste em cheio. Quer dizer, não há aquela frase célebre do Herman, não é? Que os interlocutores uma vez estão para cima e outra abaixo. Mas é uma vida muito, muito, muito instável. Quer dizer, mesmo hoje em dia, que parece que, portanto, antigamente a gente não enriquecia. Quer dizer, ganhava-se o suficiente, vivia-se relativamente bem, mas não se enriquecia. Hoje é capaz, já os contratos já são feitos de outra maneira, já se exige mais, já se paga mais, mas é sempre uma grande instabilidade, porque nós estamos... Mas eu fico com a ideia que as carreiras são mais curtas hoje. As carreiras hoje parecem mais curtas. São mais curtas. Antigamente a carreira era mais longa. Eu não sei se hoje em dia haverá alguém que consiga atingir, que consiga atingir os 60 anos ou os 30. Ou até os 30, não é? Quer dizer, é mais complicado. Mas o que acontece e acontece sempre é que muitas das vezes nós temos um ano recheado de trabalho. Vais cantar aqui, ali, acolá, representas, fazes, eu também faço novelas e não sei o que fazia. Mas de repente parece que se desliga tudo e a pessoa ficou completamente esquecida. Não há um telefonema, o telefone não toca, não há sei quê, a gente manda coisas, não há resposta. Portanto, essa instabilidade que tu estás a falar é até um bom recado para quem quer assumir esta vida. A vida é uma vida muito difícil nesse sentido, porque eu como arquiteto trabalharia na Direção-Geral das Construções Hospitalares, trabalhava aquelas horitas e tal, depois saía, tal, não sei o quê, mas todos os meses aqueles que lá ao fim do mês, dá aqui. Nós não, quer dizer, há meses que não há trabalho, e depois há, por exemplo, sei lá, imagina 3 meses cheios de trabalho, mas depois aquilo tem que se pagar as dívidas dos meses em que não havia. Claro. É uma instabilidade, uma coisa louca. Mas isto só se pode ir de paixão.
esta vida só se pode seguir por paixão, não se pode seguir de outra maneira. E como é que tu vives fora da música? O que é que tu gostas de fazer fora da música? Para além de aprender, não é? Tu gostas de aprender, mas... Sabes que eu gosto do convívio com os amigos e estar sempre com que possível a malta. podes estar com alguém. Sim, sempre que posso estou com as pessoas a falar. E isso é uma coisa mais ou menos da tua rotina, ou a tua rotina no dia-a-dia é mais pacata? A minha rotina é muito pacata. É muito pacata. Eu levanto-me tarde, deito-me tarde, mas faço sempre, digamos, um almoço ali relativamente perto de um restaurante que há aqui ali em Campo de Ourique, perto da minha casa. Depois vou para casa estudar piano, estudo sempre umas 4, 5 horas. Depois faço uns vocalizes e tal, e não sei o quê. Depois, se aparecer alguma ideia, tiras os apartamentos. E depois, entretanto, tenho os meus filhos, mas sobretudo o mais novo, que está ligado à música, de vez em quando aparece e diz: ó pai, vais gravar isto assim, assim, assim. Lá me gravam umas coisas, obriga-me a cantar, obriga-me a tocar. Depois ele aparece com músicas novas, discutimos, os mais velhos também, o Miguel está muito ligado ao som também, o Chico, o Francisco, e portanto é assim sou muito familiar e tenho amigos, muito amigos, quer dizer, o que é bastante bom. Não são muitos, e não há nada, mas são não há nada que pague isso. Não há nada que pague isso. E o palco, de vez em quando, pronto, o palco de vez em quando, só para te manteres vivo, porque há aquela coisa do palco. Tu não fazes ideia a ansiedade que eu tenho do dia 20. Certo. Do dia 20 já está tudo mais do que ensaiado. Está tudo mais que ensaiado, mas eu tenho uma ansiedade de estar ali em cima, percebes o que é? A cantar para as pessoas, é uma adrenalina. E é curioso que eu houve uma altura que me quis meter na ópera, não sei o quê, fui estudar canto para a Espanha. Fui para a Corunha, tive lá um professor durante muitos anos. E eu às vezes dizia, antes dos concertos, eu dizia, estou com a voz, não sei o quê, ele disse assim, calma. Quando chegares lá, a adrenalina é tal que a tua voz vai ficar toda limpinha. E realmente é verdade, a adrenalina é fundamental para a gente ficar bem. Mas ainda sinto um certo... como é que se chama em francês disso? Craque, o que é? É aquela sensação... Aquelas borboletas e tal. As borboletas e tal, antes de entrar. Quando eles dizem, faltam 5 minutos para entrares. Estás a ver, mas para que é que eu meti nisto? Eu, assim, são só 60 anos disto. É verdade, mas não passa. Que é uma coisa extraordinária. Mas estavas a falar, antes de ir embora, estavas a falar disso e eu, por acaso, fiquei a pensar. Porque tens o outro lado também, tens o lado da apresentação, tens o lado da representação também. Sim. Já foram 2 caminhos que tu exploras. O que é que isso deu que a música não te deu? O que é que? O que é que te deu a apresentação ou a representação? Se calhar a música não te deu. Não, foi um acaso. Eu uma vez estava no Vavá, estava a beber um café e entrou o Moita Flores, de quem eu sou muito amigo, e disse ao Moita, eu nunca me convidas, eu gosto tanto de representar, porque eu já tinha feito umas coisas assim ligeiras, assim, uma vez o Artur Ramos convidou-me para fazer um papelito pequenininho na televisão, numa coisa do Eugênio O'Neill, no Luta Elétrica do Eugênio O'Neill. Até mesmo nos programas de televisão também interagias, aquilo era um bocadinho de representação também. Era, exatamente. Mas, e disse, tu não me convidas para fazer uma coisa e tal... E ele disse, qualquer dia convite. E um dia apareceu-me um convite para fazer a Lusitana Paixão, fazer um pianista que estava lá e tal. Eu até pintaram-me o cabelo todo loiro, bigode e tal, descoloraram-me isto tudo. A certa altura fez aquilo. E ele começou a gostar de tal maneira do boneco que eu estava a fazer que foi até ao final. Ficou figura principal. Residente, não sei. Foi fantástico. E a partir daí surgiram alguns convites, não muitos. Alguns convites, mas o convite que eu tive mais assim que catapultou novamente uma imagem cá para fora foi quando fiz os Morangos com Açúcar, certo. O pai dos protagonistas, não era? Portanto, porque a série também teve isso aí lembrou-me aí quando o sucesso dessa figura, que era o Coronel Navarro, foi de tal maneira que eu lembrava-me do tempo do Shakes, que foi a única vez. Eu tinha uma casa em Moledo e quando queria ir para a praia, a primeira vez que fui para a praia antes das 5 da tarde, levei com um enxame de miúdos em cima a dizer, olha o Coronel Navarro e tal. Eu disse, só posso ir para a praia quando eles vierem embora. De maneira que eu ficava na janela a ver quando é que os miúdos saíam para ver se eu ia para lá. Mas foi muito interessante. Depois fiz algumas assim, pontualmente. Assim, e programas de televisão também. Tu ainda há bem pouco tempo estavas com a SPA, agora paraste com o programa na SPA, não? Não, continua com a Mafalda Veiga. Sim, com essa
também na apresentação, mas a pergunta era essa. O que é que deu esse lado? Deu-te mais alguma coisa que a música não deu ou é um complemento só? Não, é um complemento, sabes? E por outro lado, há uma coisa que, quer dizer, é uma coisa que eu sempre tive, é assim, eu tenho que aproveitar as minhas valências, percebes? É outra forma de expressão artística. É outra forma de expressão artística, e não é só isso, quer dizer, às vezes quando começa a falhar de um lado, tem que se apanhar do outro, quer dizer, a gente tem que se virar para todo lado. Quer dizer, não podemos estar só à espera das grandes êxitos, e o que eu fazia quando tinha 20 anos, enchia salas e tal, não. Quer dizer, as coisas vão andando, não fazes aqui, vais fazer para ali. Se eu tenho a valência não são os royalties do Frank Sinatra, não dá para lá estar a receber 1 milhão por mês. Se eu tenho estas valências de poder representar, poder ensinar, poder tocar, poder não sei o quê, porque é que eu não hei de fazer? Portanto... E porque é que não has de poder cantar e toda a gente ir lá aplaudir-te, porque são 60 anos com músicas que quase toda a gente conhece. E esta sexta-feira vai ser no Coliseu, no Coliseu Club. Esta sexta-feira, dia 20, às 9h30 da noite, o Carlos Mendes ali, ao vivo e a cores. E não foge logo, ele da conversa fica lá um bocadinho. Carlos, obrigado por teres vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre um gosto ter-te aqui. Muito obrigado. Grande Carlos Mendes. Esperando por ti, à porta da escola, fumava um cigarro, faltava-me o ar. De fato e gravata, mais fina que o cinto, da bata que usavas, provocando o olhar. Pela Alameda do Cinema Império, meninas passeavam para cima e para baixo, de nariz no ar, cabelos ripados, calça Saint-Tropez, espalhavam sorrisos em jeito de aviso. Estou pronta para amar. Ai, as meninas do meu tempo. Ai, as meninas do meu tempo. Pelas 5 da tarde, no café mais in, lá estavam sentadas, tudo sedução. Marcavam-se encontros para o fim de semana, na Guerra Junqueiro, junto à Mexicana. Pela Alameda do Cinema Império, meninas passeavam para cima e para baixo, de nariz no ar, cabelos ripados, calça Saint-Tropez, espalhavam sorrisos em jeito de aviso. Estou pronta para amar. Ai, as meninas do meu tempo. Ai, as meninas do meu tempo. Foram muitas as noites de encontros escondidos, com beijos roubados, mas nunca esquecidos. Já fora do tempo, aguardam um momento que as histórias de vento as leva outra vez pela Alameda do Cinema Império. Meninas passeavam para cima e para baixo, de nariz no ar, cabelos ripados, calça Saint-Tropez, espalhavam sorrisos em jeito de aviso. Estou pronta para amar. Ai, as meninas do meu tempo. Ai, as meninas do meu tempo. Ai, as meninas do meu tempo. Ai, as meninas do meu tempo.
Renascença. Lisboa, Sintra, Cascais. 103.4, 90.2. Amélia dos olhos doces, quem é que te trouxe grávida de esperança? Um gosto de flor na boca, na pele e na roupa, perfumes de França. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, quem dera que fosses apenas mulher. Amélia dos olhos doces, se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia gaivota, manto poeta, rosa de café. Amélia gaiata do bairro da Lata, do cais do Sodré. Tens um nome de navio, teu corpo é um rio onde a sede corre. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia morre. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É assim extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta às 8h15 ou em podcast aqui. Larguem-me!